Estamos recebendo hoje no Conexão Saúde o médico psiquiatra Dr. Luciano Martins, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre depressão. Seja bem-vindo, Dr. Luciano. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço estar presente aqui para poder esclarecer para a população as dúvidas que tem sobre a saúde mental. A depressão é uma doença nova do nosso século ou é algo que já vem de um longo tempo? Marcelo, na verdade, a depressão é uma doença que já existia. Nós temos relatos bíblicos, relatos na história de várias personagens da história que tiveram sintomas relatados de depressão. Aconteceu de realmente se citar a depressão como uma doença assim que houve um grande procura de tratamento e grande número, que hoje não tem pessoa que não sabe de parente, de amigo, ou então de até algum conhecido que tenha depressão. Não tem ninguém que não conheça, por causa que conseguiu se descobrir quais são os sintomas da depressão, se conseguiu se diagnosticar como doença a depressão pela Organização Mundial de Saúde, se conseguiu, em meados do século passado, 1950, por aí, se descobriu um antidepressivo, o primeiro antidepressivo, que foi a amitriptilina. Então é uma doença que já vinha de muito tempo, mas ela vinha escondida. Por quê? Porque não existia diagnóstico, não existia tratamento, então as pessoas não sabiam a quem procurar, a quem recorrer. Então, por isso, ninguém procurava ajuda e aquilo passava como despercebido. Quando se diagnosticou, quando se classificou, quando se descobriu o tratamento, aí sim as pessoas começaram a ver, não, realmente eu tenho essa doença, eu tenho esses sintomas, e aquilo tem tratamento, então eu vou procurar tratamento, vou procurar ajuda. Então aquilo começou a crescer. Como diagnosticar o paciente depressivo? Olha, o paciente depressivo é assim, a primeira coisa que a gente não pode confundir é assim, a gente estar mal-humorado ou mal por algum acontecimento que não deu certo na nossa vida por 2, 3, 4 dias e uma depressão. Uma depressão é uma coisa que tem que ser permanente por um tempo longo. A gente tem que estar com o humor deprimido, abaixo do nosso normal, que nos causa estranheza e estranheza aos outros, alteração no nosso sono, alteração na nossa alimentação, perda de prazer nas coisas que a gente gostava de fazer. A gente tem que olhar o mundo mais ou menos em preto e branco. A gente tem que não querer isolacionismo, a gente querer ficar trancado dentro de casa, A gente tem que não querer se comunicar com ninguém, a gente tem que estar inapto para qualquer atividade social, mas isso não é por 2, 3, 4, 5 dias. Isso é normal do ser humano, um dia acordar com o pé esquerdo e não estar feliz com o mundo, vamos dizer assim. Mas a depressão ela tem que ter, no mínimo, que é classificado isso, pelo mínimo 3 semanas. Com no mínimo 6, 7 sintomas desses que eu citei, e existem mais sintomas ainda, só que esses são os principais, Mas mais ou menos por 3 semanas, no mínimo 3 semanas, com 6 ou 7 sintomas desses juntos. Quem lhe procura é o paciente, é o depressivo, é alguém da família que lhe procura para trazer o parente depressivo? Como funciona? Eu vou me diagnosticar depressivo ou uma pessoa próxima vai me identificar como um depressivo? Da onde tem esse start em busca do tratamento? Olha, antigamente era muito mais comum a gente pegar pessoas levando os outros para o tratamento, Hoje já é bem mais comum, A psiquiatria antes era vista como coisa de louco, Hoje já não é mais. Hoje procuram mais a psiquiatria, porque, na verdade, a depressão é uma doença que causa um mal-estar no ser humano. O ser humano não se sente bem. Um dos pensamentos é os pensamentos negativos. A gente só enxerga o lado negativo, até pensamentos suicidas. Então, hoje, as pessoas com esse cair dessa máscara, que são só coisas para loucos, as pessoas procuram mais. Mas ainda acontece casos que a família tem que levar o paciente. Por quê? Porque o paciente reluta, ele nega ter a doença. Mesmo ele estando sentindo-se mal, ele não quer dar o braço a torcer, vamos dizer assim. Então a família tem que levar ele meio que na marra ou fazer algum tipo de chantagem emocional. Mas
Hoje em dia, na maioria dos casos, o paciente vem por livre e espontânea vontade, né? Sim, que interessante. E como tratá-la? Quanto tempo? Se baseia em que esse tratamento? Olha, isso depende muito. A gente tem que ver que existem assim, no mínimo, assim, os maiores, as maiores causas de depressão são 5 tipos: a depressão leve, a depressão moderada, a depressão grave com sintomas psicóticos e a depressão recorrente. Então, primeiro tem que ser feito um diagnóstico, né, para a gente poder dar o prognóstico, quer dizer, quanto tempo essa pessoa vai precisar ficar em psicoterapia, quanto tempo ela vai precisar, se ela precisa de medicação ou não, né? Então a gente precisa fazer uma avaliação. Primeiro ela tem que um profissional de saúde, seja uma psicóloga, seja um psiquiatra, seja alguém que entenda do caso, né, para poder realmente montar a situação dela, ver a situação dela e poder ver realmente o que precisa ser feito. Às vezes a gente estima um tempo longo e o paciente melhora mais rápido. Às vezes a gente estima um tempo mais curto e o paciente demora mais. Cada ser humano é diferente um do outro, né? Então isso varia muito de um para outro, né? Porque tem uma coisa que colabora muito, é o paciente querer melhorar. Conversei hoje com o Dr. Luciano Martins, aqui no Conexão Comunidade, que nos trouxe informações sobre a depressão. Dr. Luciano, muito obrigado. Eu que agradeço ao Conexão pelo espaço fornecido, né? E espero que tenha sido de bom uso para a comunidade, Marcelo. E vamos tocando em frente.